Dostoiévski e Freud, o que são as pulsões de vida e de morte, né? E eu diria a vocês, em boa medida, que Freud, leitor de Dostoiévski, leitor de Nietzsche, leitor de Schopenhauer, trabalhou muito em cima de uma série de descobertas que esses três mosqueteiros, o Schopenhauer, o Nietzsche e o Dostoiévski, fizeram. Porque eles lidaram, cada um com uma dimensão que eu diria parelha, mas com nomes distintos, com a dimensão das pulsões, daquilo que o Freud chamaria, então, de pulsões, digamos assim. A vontade schopenhaueriana, a vontade de potência nietzscheana e aquilo que nós vamos chamar de posse da própria personalidade para Dostoiévski, tá bom? Então, olha lá, a Natália está falando assim, ó, professor, mas as pamonhas de Goiânia são muito melhores, experimente. Ô, Natália, tive lá em Goiânia, inclusive, e a Natália está falando assim, ó, moro em Piracicaba, mas cresci em Goiânia e as pamonhas de lá são bem melhores. Eu tive em Goiânia, fui visitar um querido amigo meu, Fábio Oliveira, que eu mando um grande abraço, em agosto de 2014, mas não tive tempo de experimentar lá as pamonhas preparadas em Goiânia, mas as de Piracicaba são famosas. Vamos lá. Ó, e aí a Tamira está falando também que as pamonhas de Goiânia são melhores. Mas, de qualquer maneira, tá aí feita a nota. O que é a posse da própria personalidade para o Dostoiévski? O que é isso? O que é pulsão de vida, Eros? O que é pulsão de morte, Thanatos, para esses dois grandes autores? Freud leu muito Dostoiévski, como eu já disse. Primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é uma coisa, algo solar e algo sombria. Por quê? Olhar para as forças construtivas da humanidade, da história, nos é regozijante, digamos assim. Quando a gente olha para hospitais, quando a gente olha para, digamos, aviões, navios, quando nós olhamos para o telefone, né? Muitas pessoas que estão assistindo a essa aula podem estar diante de uma tela de celular, não é isso? Que agora também é uma TVzinha, ou computador, ou mesmo a televisão de vocês. Quando nós olhamos para essas construções, quando nós pensamos que, em tempo recorde, a humanidade está conseguindo vencer esse horror de pandemia do coronavírus, por causa das vacinas, das medidas sanitárias, nós nos regozijamos com o potencial construtivo da humanidade, com a afirmação da vida. Né? Se vocês forem ler lá o Panóptico, o livro do Jeremy Bentham, o filósofo utilitarista inglês, lá no começo ele fala: há duas grandes forças em litígio, em disputa no coração da humanidade: prazer e dor. O ser humano luta para maximizar o primeiro e para minimizar a segunda. Maximizar o prazer, minimizar a dor. Será? Então, quando a gente fala em prazer, o que o cara ganha com isso? Ainda mais numa época de égide desse capitalismo coisificado, parece que todo mundo coloca aí, não, o que o cara ganha? Qual a vantagem? Qual a utilidade? E aí o cálculo vem em forma do homo econômicos, né? Do cálculo econômico, o cálculo utilitário, o que o cara ganha e tudo mais. E isso parece intuitivo para todas e todos nós. Né? Parece que as forças da construção da humanidade estão dadas. É isso. Os exemplos abundam aí, não faltam, e eu já não preciso nem elencar mais exemplos que vocês vão ver. Não é isso? Por exemplo, eu estou na cidade de Braga, em Portugal, deste lado do Atlântico, digo deste lado porque a maioria das pessoas, suponho eu, que está assistindo a essa aula, né? A maioria das pessoas está do outro lado do Atlântico, na costa do nosso querido Brasil, né? E nós estamos fazendo essa conexão de vários locais do Brasil e do exterior, não só daqui, de onde eu estou, com uma das maiores e mais revolucionárias invenções da humanidade, a internet, o computador e assim por diante. Agora, se a humanidade é tão construtora de estradas, por que a humanidade também gosta, olhando sempre para a história? Aqui não tem abstração, aqui é na conexão com a história.
Por que a humanidade, abrindo estradas, pavimentando estradas, também gosta de jogar cratera na estrada, dinamitar a estrada, bombardear a estrada, comer os escombros, jogar escombro nos outros, transformar os seres humanos em escombros, pilhar, saquear? Você pega o Manifesto Futurista do Marinetti, um poeta italiano fascista, apoiador do Benito Mussolini, e ele fala do sumo, da suma beleza, do caráter sumamente inebriante, do odor de decomposição dos corpos, dos cadáveres no campo de batalha, da fumaça malemolente como o aceno de despedida da morte, subindo das casas fumegantes. O que é isso? Da chuva de aço, dos bombardeiros da Primeira Guerra Mundial. Isso é ódio a quê? Isso é ódio à vida? Não, isso é ódio à morte. E, inclusive, essa ódio à morte, viva la muerte, era o que diziam as tropas franquistas, os piratas, os facínoras fascistas, né, que seguiam os vitoriosos do Francisco Franco, generalíssimo espanhol, metralhando as pessoas a esmo pela Espanha, outrora republicana, na Guerra Civil Espanhola. Viva la muerte! Isso sem falar, é que assim, são tantos os exemplos, mas tantos, infelizmente, que a gente fica perguntando, a humanidade mais constrói ou mais destrói? Aliás, se não fosse esse horror de pandemia, talvez a gente pudesse embarcar numas de que o caráter solar superou o caráter sombrio. Mas a pandemia, as fotos aéreas de cemitérios com valas coletivas, parecidas tragicamente com as fotos do fim da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando os horrores do Holocausto foram revelados, parece que nós não estamos aí numa sociedade, não só brasileira, como várias ao redor do mundo, uma sociedade de pessoas que foram para a praia em carnavais sem máscara, pessoas que se recusam a se vacinar, pessoas... Teve uma manifestação há 2 anos a favor de um político cujo nome eu não vou mencionar. Eu não quero ter náusea, eu jantei agora há pouco, eu quero manter a minha condição, a minha mínima homeostase dos 40 anos. Mas teve uma manifestação a favor de um presidente eleito, que é a própria encarnação do que é mórbido, e as pessoas, os manifestantes e as manifestantes, na principal avenida da cidade de São Paulo, colocava aquela musiquinha lá do meme. Todo mundo viu isso aí. E ficavam levando o caixão nos ombros. Então eu não preciso aqui também me demorar para explicar para vocês que, diferentemente do que Jeremy Bentham disse lá no Panóptico, na sua obra Panóptico, que depois influenciaria, inclusive, o Michel Foucault, ao invés de prazer e dor estarem no litígio de esgrima para determinar o curso da humanidade, Eros e Thanatos, pulsão de vida e pulsão de morte. O sol e as sombras estão num duelo fatal. Num duelo que é vida e que é morte, de forma radicalmente entranhada, umbilicalmente correlacionadas. Então, em Dostoiévski, como em Freud, existem forças construtivas, forças destrutivas. Deus e o diabo estão em luta e o campo de batalha é o coração do homem. Já dissera a encarnação da fusão entre Eros e Thanatos, Dmitri Karamazov, uma das grandes personagens do romance Os Irmãos Karamazov. Aliás, começo aqui com Dmitri, porque o Dmitri, quem é o Dmitri Karamazov? Dmitri Karamazov é um rapagão forte, vivaz, briguento. Diz o narrador de Os Irmãos Karamazov que é benquisto pelas moças ali da cidade, no interior da Rússia, onde vive, né? É um pândego, um boêmio, gosta de esbanjar o dinheiro que seu pai ali, que não tem escrúpulos, mas ele também tem muito poucos, nunca ganhou o pão com o suor do próprio rosto, é um playboy, vamos dizer assim, né? Um nobrezinho daquela época, para usar o linguajar, o nobrezinho, para usar o linguajar da Rússia estamental e feudal. O Dmitri está disputando, essa é a trama, essa é a narratividade mais fervente, mais ácida de Os Irmãos Karamazov, ele acaba disputando
o amor da Grúchenka, uma das personagens mais pungentes da obra de Dostoiévski, inteligente, bela, ardorosa, com o próprio pai. E teria incorrido em parricídio se, por um acaso, a Grúchenka, e Dmitri Karamazov fala isso muitas vezes ao longo da história, se a Grúchenka tivesse aparecido na casa do pai dele, para ficar com o pai dele, eventualmente ele teria incorrido em parricídio. Mas aqui interessa para nós um momento específico de Os Irmãos Karamazov. Dmitri Karamazov vai em direção a Grúchenka, porque ela não foi encontrar o pai do Dmitri, o Fyodor Pavlovich. Ela não foi. O Dmitri, quando viu que a Grúchenka não tinha ido para sua casa, pulou a paliçada, não sem antes dar uma porretada na cabeça do seu empregado, do empregado da casa, o Gregório, coitado, que havia criado o Dmitri desde pequenininho, e ele corre com o último dinheiro que lhe restava, porque o pai não ia, já tinha entregado notas promissórias, não tinha mais um tostão para dar para o Dmitri. A herança já tinha ido embora. E ele vai com o último dinheiro que tinha. Quem conhece o romance sabe que esse dinheiro é fruto de muita vergonha para o Dmitri Karamazov, não vem ao caso aqui para a nossa aula. Ele vai em direção ao bar, à taverna, onde Grúchenka está. E ele sabe que é uma questão de vida ou morte para ele, porque Grúchenka pode, eventualmente, voltar a ficar com um oficial polonês por quem ela fora primeiramente apaixonada. E no momento em que Dmitri gasta os tubos, o que tem e o que não tem. Quem souber a origem dessa expressão, o cara tá gastando os tubos. Talvez o pessoal transportasse dinheiro nos tubos. Talvez os tubos dos diplomas, eu não sei, eu acho interessante saber a historicidade filológica e histórica das expressões. E aí a questão é que, o que acontece? O Dmitri pega a carruagem, vai até o bar, e enquanto ele está na carruagem, ele é sôfrego, ele é ardoroso, ele está vivaz, ele se imagina sendo agraciado pelo amor da Grúchenka, mas ao mesmo tempo, ele fala para si mesmo: ai meu Deus, se ela não me quiser, se ela não ficar comigo, e ele levava pistolas, sou capaz de me matar. Vejam vocês como o ardor do Dmitri Karamazov se funde inequivocamente ao medo da perda de si, da destruição de si. Aliás, o ápice da vida, como o cume da montanha, é já a contiguidade com a vertigem da morte. Não à toa, um dos grandes alpinistas de montanhas e dos valores da humanidade, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, costumava dizer, que olhar para o abismo é recíproco e reflexivo, porque o abismo olha para nós de volta. Então o Dmitri, ele mostra essa comunhão entre o cume e a vertigem, entre o alto e a queda, entre a dimensão sôfrega da vida. É como, diria já Sigmund Freud, é como se lembrar da expressão que transborda o orgasmo em francês. La petite mort. A pequena morte. Flávio, mas como assim? Pô, se a pessoa acabou de ter o orgasmo, pelo amor de Deus, ela está no ápice da vida. Olha, gente, desejo a todas e a todos, né? O grandes cumes dessa felicidade que se chama La Petite Mort, não é isso? Não é isso? Mas devo lembrar a todas e a todos, né? Inclusive, tomem cuidado, pelo amor de Deus, os cardíacos que estejam assistindo a essa aula, pelo amor de Deus, aí, porque depois que os laboratórios foram os bons samaritanos, muitas pessoas cardíacas estão correndo certo perigo. Consultem o cardiologista, pelo amor de Deus, antes de algumas petite mort, não é isso? Mas assim, o que acontece? O que acontece? Acontece o seguinte: a hora que a pessoa chega ao orgasmo, a pessoa está esbaforida. A pessoa está ali transbordando de vida. Só que aquele que está esbaforido, aquele que está sôfrego, trôpego, aquele que está suando, aquele que está tremendo, se assemelha também àquele que sofre, que sente dor, que está agonizando. A pequena morte, conjuminada à dimensão de vida. Freud e Dostoiévski são concordes. Aliás, eu diria que Freud aprendeu com Sófocles, aprendeu com Shakespeare,
aprendeu com Dostoiévski isso, e aprendeu, obviamente, observando a vida e observando sua cultura. Freud vira a Primeira Guerra Mundial. Dostoiévski não, mas Freud sim. E Freud morreu no ano, poucos meses antes da eclosão do horror da Segunda Guerra Mundial. Teve que sair da sua Viena, cidade que morou durante muitos anos, na Berggasse, na rua sem saída Gasse 19, onde eu estive em janeiro ou fevereiro de 2007, lá em Viena. E teve que sair porque os piratas, os facínoras nazistas tinham feito a Anschluss, a anexação da Áustria. Hã? Então tá aí, gente. Então tá aí. Querem mais um exemplo da época do Freud? Nós temos aí, na dimensão dos piratas, dos assassinos, dos facínoras nazistas, outro exemplo de pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida para eles e morte para os demais, mas morte também para eles, como eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vejam só. A noção de Lebensraum. O que é Lebensraum? Essa noção vem de um geógrafo alemão chamado, não sei se é Friedrich Ritter, que eu li numa disciplina da faculdade, do curso de Ciências Sociais, tinha uma disciplina obrigatória na geografia, aliás, disciplina que eu adorei cursar. Essa dimensão de espaço vital era muito cara aos debates odiosos do neocolonialismo na Europa, aqui na Europa. Aliás, quem leu A Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz, um belo livro, sabe que aquele livro do Eça de Queiroz termina lamentavelmente. Porque o Eça fala para Portugal olhar para o seu futuro como seu futuro, olhar como seu futuro o continente africano, que iria pilhar. Né, que não conhece a história da colonização de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, que depois só deixariam de ser colônias no pós-Segunda Guerra, bravamente, numa luta aguerrida pela independência. É isso? Então, o Lebensraum, o espaço vital, esse conceito odioso do neocolonialismo, do imperialismo, está lá no coração etnocêntrico, xenófobo, ultranacionalista, chauvinista do século XIX. E aí o Adolf Schickgruber, que a história conheceu como pirata, como facínora Adolf Hitler, quando tentou, no começo da década de 20, dar um golpe de Estado, a partir do golpe da cervejaria, que ele dá tiro para cima lá na cervejaria em Munique, quando eu for a Munique, nas viagens de Vassolera na Alemanha, na Baviera, mostrarei a vocês essa cidade, que tem muita correlação, pelo amor de Deus, hein? Se até alguém que mora em Munique aí, ninguém tem culpa de morar numa cidade de onde uma pirataria, um horror desse veio à tona. Né? Deve ser eu ainda não a conheço, mas deve ser uma cidade muito bonita. Mas tem aspectos dessa história. Né? Assim como Moscou assistiu ao stalinismo também. E que culpa tem Moscou disso? A gente tem que analisar essas questões. Então, estou dizendo a vocês que o Hitler tentou dar um golpe, não conseguiu, foi preso. Lá na prisão ele escreveu o Mein Kampf, a sua autobiografia política, Minha Luta, Mein Kampf, em alemão. E aí ele fala do Lebensraum. Aí vocês vão falar, nossa, mas a expansão, é o Deutschum, a expansão da germanidade, o pan-germanismo. E aí isso vai dar na Anschluss, na anexação da Áustria, isso vai dar na anexação dos Sudetos, da antiga Tchecoslováquia, e depois vai dar na expansão rumo à Polônia e eclode em 1º de setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial. Até aí, vocês veem a Wehrmacht, as Forças Armadas Alemãs, como uma metástase odienta pela Europa Ocidental, tentando invadir a Inglaterra, não conseguiram, a Inglaterra resistiu bravamente. Aliás, gente, até me arrepia pensar nisso. Imperial War Museum em Londres. We have tried all our efforts. But now I have to tell you that this country is at war against Germany. Esse é o conteúdo malemal, mais ou menos, de que eu me lembro da transmissão radiofônica de quando foi dito para os ingleses e as inglesas que this country is at war against Germany, que a Inglaterra estava em guerra com a Alemanha. Tá? Não vem ao caso aqui falar. Já dei uma aula aqui no meu canal do YouTube sobre o pacto Ribbentrop-Molotov e falei sobre esse contexto. Quem quiser procura aqui na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. Mas então até aí a Alemanha está espraiando a Alemanha nazista, essa pirata. A Alemanha nazista, a Alemanha outra coisa também. A cultura alemã me é muito importante.
A Alemanha nazista existiu, mas a Alemanha é muito maior do que esse horror, e eu tenho o maior respeito e admiração pelo desenvolvimento da cultura alemã, assim como o desenvolvimento de muitos outros povos ao redor do mundo. Então, obviamente, não estamos fazendo coincidir. É importante dizer isso, pelo amor de Deus, porque não estamos fazendo coincidir um período sombrio, da mesma forma que o Brasil não se restringe, não se limite, não se identifica, apesar de haver frações do Brasil, infelizmente, que se identificam com o atual desgoverno, esse horror que está posto no Brasil, o governo, desgoverno federal, o Brasil não se restringe a isso. Da mesma forma, a Alemanha também não. A mesma forma, a Alemanha também não, tá bom? Então, é importante dizer isso hoje em dia, gente. Marcar isso bem. Então aí é o seguinte: a Alemanha está se espraiando. Só que a gente sabe que o destino dela é perder a guerra, pelo menos hoje, né? Olhando para o retrovisor histórico. Sabe quais foram as palavras do senhor covardão Adolf Hitler, que já não via mais as suas Blitzkriege terem efeito, as suas guerras relâmpago? Ah, é? Palavras dele. Palavras dele. Assistam ao filme Der Untergang, A Queda, com direção do Oliver Hirschbiegel, diretor alemão. Inclusive, eu já fiz uma resenha aqui desse filme no meu canal do YouTube, vocês podem procurá-la na playlist Resenhas de Filmes com Vassoler. O bom de fazer o canal como Universidade Aberta é isso. Eu começo a citar, e como eu já resenhei muitos filmes, muitos livros, já dei muitas aulas, eu já começo a falar para vocês intertextualmente, né? Vocês podem fazer uma referência. Parece um caminho, uma biblioteca mesmo aqui, uma universidade aberta. O Hitler diz o seguinte para o seu arquiteto Albert Speer, né? Que foi condenado pelo Tribunal de Nuremberg, né? Olha, é o seguinte: perdemos a guerra, fomos pro vinagre, pode destruir tudo, dinamita a ponte, destrói tudo. Palavras do fascínio Adolf Hitler. Se então o povo alemão não conseguiu resistir, não conseguiu ser mais forte, que sucumba, que pereça naquele darwinismo social odioso de Adolf Hitler. O Albert Speer, provavelmente de maneira oportunista, não cumpriu várias ordens do Hitler nesse sentido, já pensando que poderia usar isso a seu favor no Tribunal de Nuremberg, né? De qualquer maneira, vocês perceberam a conjuminação? Ápice da força, metástase. Invaginação, naufrágio, elogio do próprio naufrágio, depois em face da derrota. Aliás, quem faz isso? Essa é a lógica do próprio tumor. Essa é a lógica de um tumor. É o ápice da força, o ápice da vida, e nesse ápice, o naufrágio junto com o hospedeiro, com a hospedeira, quando ocorre a morte. Vocês percebem que essas imagens, elas são sínteses de movimentos vitais? Eu mostrei para vocês o ápice da afirmação da vida como questão do prazer. É perpetuação da vida, porque a perpetuação da vida ela ocorre por meio de la petite mort, não é isso? Por meio do orgasmo. Não é isso? Não é na conjunção carnal? A maioria de nós faz muito poucas vezes amor para perpetuar a vida. A maioria das vezes é sem esse propósito. Não é isso? Mas quando se quer a perpetuação, esse é o propósito. Então, essas dimensões são muito próprias para Dostoiévski e Freud. Freud, por sua vez, analisando essas pulsões que Dostoiévski animou com todo o seu brilhantismo literário, olha lá, olha lá, olha lá. Professor, você já leu O Futuro de uma Ilusão? O que você acha? O mestre Marvolo manda um superchat, apoia o canal, manda essa pergunta e eu agradeço ao nosso querido mestre Marvolo. Mestre Marvolo, olha, O Futuro de uma Ilusão, ele sai um pouco da discussão aqui da nossa aula, que o Freud está discutindo sobre o que aconteceria com a religião, com a fé em Deus. Aliás, o Freud falava de um processo crescente de secularização. Não foi o primeiro a dizer isso. O Max Weber, né, na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, falou sobre o processo de Entzauberung der Welt, desencantamento do mundo, progressiva secularização. E o Freud chegou a falar muitas vezes, não só nesse livro, que a religião era algo derivado de questões de infantilidade do ser, que precisava de uma figura, digamos, paternal, Deus, para protegê-lo das intempéries do mundo.
Eu acho que o Freud tem características limitadas e limitantes, né? Admiro muito a obra do Freud, mas acho que ele tem características limitadas e limitantes para falar da experiência espiritual, da experiência religiosa, um fenômeno que transpassa todas as culturas e civilizações. E vocês veem, com todas as contradições, como as pessoas têm aportes espirituais ainda hoje florescentes. Então eu vou falar muito ainda sobre Freud e a religião aqui no meu canal, mas nesse momento da aula isso desvia um pouco a nossa trajetória, mas eu agradeço muito ao mestre Marvolo, tá bom? Muito obrigado. Isso colocado, a questão é a seguinte, o Freud, ele vai pegar esse material cru, esse diamante bruto do grande Fyodor Dostoiévski, e ele vai categorizar aspectos da psique. E a gente pode imaginar, mais uma vez, tendo ali os irmãos Karamazov como prumo, que os três irmãos, Alyosha Karamazov, Ivan Karamazov e Dmitry Karamazov, são algo assemelhados à tríade psíquico-psicanalítica do Sigmund Freud. Id, ego e superego. Vejam vocês. Nós temos, por exemplo, que para o Freud, o superego seria o freio civilizacional, o conjunto de valores, o arcabouço de valores, a estruturação, a ossatura ética, o conjunto de práticas que coíbem, que refreiam os impulsos do id, a vontade, a pulsão, o desejo, aquela coisa impetuosa. Toda a sociedade, com as suas respectivas contextualizações, com seus respectivos com as suas respectivas construções, mas toda a sociedade impôs de uma forma ou de outra, com mais ou menos abertura, com as suas especificidades culturais, aspectos superegóicos, né? No sentido de refreamentos histórico-culturais que transpassam, balizam a nossa psique, seres sociais que todas e todos nós somos. O id, para o Freud, é o nome da vontade para o Schopenhauer, da vontade de potência para Nietzsche e da posse da própria personalidade para Dostoiévski. Porque para Dostoiévski, tomar posse da sua personalidade não é só como queriam os economistas ingleses utilitários ou os revolucionários russos influenciados pela economia política utilitária inglesa, dizer que todas as pessoas agiriam conforme a razão, e a razão no sentido do cálculo da vantagem pessoal que coincidiria com o todo. Já o homem do subsolo, em Memórias do Subsolo, falara: o homem gosta de abrir estradas, mas gosta de destruí-las. E pode querer, eventualmente, uma vantagem que lhe é desvantajosa. Pode desejar o elogio do próprio naufrágio, contanto que seja uma vontade sua, pulsante, telúrica. Flávio, o que é esse adjetivo telúrico? De que você está falando? Quem gostava de química? Quem se lembra da tabela periódica? Aliás, a Rússia tem no seu subsolo, no seu solo, no seu subsolo, todos os elementos da tabela periódica. Quem se lembra do telúrio? TE. Tá lá o telúrio, o metal terroso, não é isso, gente? Que tá lá na tabela periódica. Então, quantas vezes... Vamos lá, vamos dar outro exemplo aqui para vocês. Vamos lá, vamos dar outro exemplo aqui. Todo mundo aqui, todas as pessoas que estão aqui assistindo a essa aula, em algum momento da vida, e eu espero que de maneira saudável, de maneira vívida, tiveram aí os seus encontros carnais, não é isso? Muito bem. A maioria das pessoas que está aqui, né, ou a totalidade das pessoas que está aqui, né, apesar, nós sabemos que o Brasil, historicamente, tem projetos de deseducação nos seus governos reacionários, e a tentativa nos seus poucos governos progressistas de projetos de educação, conscientização, mas nós sabemos que somos educados, propaganda de televisão, rádio, posto de saúde, usa o dito cujo do preservativo, pelo amor de Deus. Claro que as práticas são complicadas, né? A gente sabe disso. Mas para usar o preservativo. Agora, vamos supor uma situação pela qual muitas e muitos de nós já podemos ter passado. A pessoa sabe que tem que usar o preservativo para evitar a gravidez e para evitar a doença venérea, não é isso?
Aí a pessoa sabe disso, a pessoa tem consciência disso, mas tá ali na hora H, usa. Talvez na primeira vez use, e na segunda? Ou então mesmo na primeira. Aí conta aquelas mentiras, nem preciso falar quais são, todo mundo tem decora aí na cabeça. A maior mentira do mundo é uma desses momentos, não é isso? Não precisa nem falar, o pessoal vai lembrar e vai dar risada aí. Não usa. Sucumbe. Depois se arrepende. Aí depois toma atitudes aí tresloucadas. O que é isso? Essa disputa tresloucada, inconsequente muitas vezes, mostrando que existem forças pulsionais no humano que projetam o desejo, obnubilam a razão, turvam a razão, obscurecem a razão. Então essa dimensão é uma dimensão constitutiva do humano. E para o Freud, o ego é esse ponto nodal num equilíbrio dinâmico, que não é estático, entre as pulsões do id e o refreamento superegóico. E é interessante falar que, para o Freud, e a gente vai, a partir do momento que eu começar sistematicamente a minha formação em psicanálise, eu vou trazer muitas discussões aqui sobre o Freud e outros autores e autoras da psicanálise, e vai chegar o momento em que eu vou abrir também cursos aí sobre psicanálise. Mas é importante desde já dizer que a gente pode ver, então, que pessoas que tiveram um fortalecimento muito, eu diria, contumaz e beirando o autoritarismo do superego, podem ter dificuldade com a dimensão do prazer. Essa dimensão do prazer, ainda mais numa cultura que historicamente culpabilizou o prazer, e nomeadamente o prazer das mulheres, castradas pelo patriarcado, e agora num, num movimento importante de libertação disso, o prazer se mescla à culpa. E aí a gente percebe uma série de nuances da personalidade autoritária, forjada por essa deformação do autoritarismo. Por outro lado, o supermimo, o super egoísmo, e aqui não no sentido de ego na psicanálise, mas do mimo, do desejo refreado, faz com que ali a pessoa não tenha aquela diferenciação que vai forjando a criança para além da casca do ovo, para trazê-la para a sociedade. Que é a dimensão de que existe um limite de mundo que é maior do que o eu e que deve conter os desejos do eu, expressá-los se socializantes, se civilizatórios, ou reprimi-los e coibi-los se são destrutivos. É nesse jogo pulsional complexo do narcisismo e da castração, que pode se reverter em masoquismo, para o Freud, que se forja essa disputa fundamental entre Eros e Thanatos. E aqui, voltando para Dostoiévski, nós temos os três irmãos, dos irmãos Karamazov. Alyosha Karamazov, Ivan Karamazov e Dmitry Karamazov. Ivan é o racionalista contumaz. É aquele que projeta que se Deus não existe, tudo é permitido. Eu já dei várias aulas sobre esse tema aqui no meu canal do YouTube, e você pode ir até a playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, da qual faz parte esta aula que eu estou ministrando neste momento para você, e você pode encontrar uma aula com esse título, Se Deus não existe, tudo é permitido, e ali eu faço uma discussão a esse respeito. Mas aqui é importante falar sobre um aspecto fundamental. Vejam, Ivan Karamazov é esse grande racionalista contumaz. Sendo um racionalista contumaz, percebe que o exílio de Deus da modernidade e a falta de fé na vida além do túmulo, pós-morte, e dos valores transcendentais, acaba fazendo com que o eu esteja aqui e logo não esteja. E logo a afirmação contumaz do prazer, a ênfase no id contra quaisquer superegos. Por quê? Por que me refrear se amanhã pode tudo desabar? Que os répteis se devorem e que o eu se faça valer. Parece um mantra de uma época que vocês conhecem, não? Da nossa? Pois é. Olha que Dostoiévski falou essa máxima do Ivan Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido, em fins do século XIX. E esse processo parece que vem se completando agora. Do outro lado, nós temos o Alyosha Karamazov, irmão do Dmitry e do Ivan, que é um monge, que tem no seu coração o princípio do Sermão da Montanha, o amar ao próximo como a ti mesmo, o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Ou seja,
que é alguém que procura pensar no outro, ser solidário ao outro, se colocar em direção ao outro, nessa fraternidade, nessa comunhão. Ou seja, tem mais circunscrito uma delimitação superegóica. E aí vocês já perceberam que o ponto nodal dessa tese e dessa antítese dialéticas, né, dialético-psíquicas, dialético-viscerais, é o Dmitry Karamazov, que consegue ser abnegado, consegue, às custas da sua própria solvência, do seu próprio dinheiro, ajudar a Katarina Ivanovna, num determinado momento, contra suas possibilidades de sobrevivência. Isso é muito importante. Por outro lado, comete as ações mais vis, bate, torra dinheiro, tenta comprar amizades e teria incorrido em parricídio, segundo suas próprias palavras, não fosse uma questão fortuita. Quem conhece o romance, e eu já ministrei um curso sobre o romance Os Irmãos Karamazov pelo Zoom. Se você tem interesse em assistir às aulas desse curso, deixa uma mensagem para mim aqui no chat. Na verdade, no chat não. Deixa uma mensagem embaixo aqui desse vídeo do YouTube, no meu direct do Instagram, na minha caixinha de mensagem do Facebook, e eu vou falar para você como é que você pode se inscrever, valor acessível e democrático, e ter acesso às aulas. Então, o Dmitry é essa síntese. Ora pende para o Alyosha, ora pende para o Ivan. E eu quero dizer mais. Dostoiévski e Freud diria: atire a primeira pedra quem não for essa síntese. Quem não tiver em si Deus e o diabo estão em luta. E o campo de batalha é o coração do ser humano. Id e ego estão em id e superego estão em luta. E o campo de batalha é a psique humana. Freud diria. Dostoiévski disse isso e Freud traduziria essas questões psicanaliticamente dessa maneira aqui. Então, essas categorias são fundantes. Os marcos de desenvolvimento da ciência, da razão, da afirmação da vida, criaram vacinas, mudaram dietas proteicas, aumentaram a expectativa de vida, só que a fissão do átomo, que gera mais energia, gerou a bomba de Hiroshima, a bomba de Nagasaki, o Tsar Bomba soviética. O Gassarim foi feito onde? Em laboratório. O mesmo local de onde saem as vacinas. Vocês percebem? Como, no próprio devir da ciência, existe esse duelo encarniçado entre Eros e Thanatos, pulsão de vida e pulsão de morte, destruição e construção, nas próprias religiões. Todas as cartas constitucionais laicas desse mundo vieram de secularizações, racionalizações, mundanizações de códigos religiosos. O que é a Carta de 88, ou as cartas constitucionais do Brasil, se não secularizações da tradição judaico-cristã? Vocês percebem? O que são as leis mosaicas no livro Deuteronômio do Velho Testamento? E mesmo as questões do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, com vinculações ao absoluto a Deus, são normas. Moisés não desceu do Sinai com as pedras da lei, os 10 mandamentos? Não são pétreos mandamentos, leis estabelecidas? É daí que vem, nos mais diferentes logradouros, a tradição. E as religiões que foram civilizatórias geraram, as várias religiões geraram e geram guerras, perseguições, tribunais arbitrários. Vocês percebem? Vamos lá, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu estou aqui com 2 contribuições, uma do Mestre Marvolo, outra da Deise Ribeiro, 2 superchats apoiando esse canal. Eu agradeço ao Mestre Marvolo, eu agradeço a Deise pelos superchats e vamos responder aqui, tentar responder. Freud, o Mestre Marvolo, Freud, ao descrever o id, ego e superego, não bebe um pouco de Platão quando se descreve os tipos de alma? E a Deise? Eu li a obra referida graças à sua indicação, né? Os Irmãos Karamazov. Que bom, Deise. Mestre Marvolo, o Platão, quando ele está falando de tipos, quando ele está falando das ideias, ele está olhando. É interessante que o Rafael tenha. O Raffaello Sanzio, o grande renascentista italiano, tenha retratado Platão, a lá Leonardo da Vinci, apontando o dedo para o céu. Porque o Platão está olhando para o céu. Freud é um materialista. E ele está olhando. O Jung, sim, Carl Gustav Jung,
com seus arquétipos, tem um espiritualismo que pode dialogar de forma mais rente com Platão. Agora, o Freud está pensando na empiria e numa historicidade qual Dostoiévski, como Dostoiévski, olhando para como o ser humano pode ser, mas olhando também para como ele é, tá bom? Muito obrigado ao mestre Marvolo e a Daisy por essas perguntas. Então, por essas contribuições. Então, gente, essa dimensão do duelo encarniçado entre Eros e Thanatos é fundamental para nós entendermos o que Freud e Dostoiévski falaram sobre o devir da humanidade, sobre o devir civilizacional. Se Freud escreveu o mal-estar na civilização, Dostoiévski poderia falar sobre o mal-estar como civilização. Aliás, em 2021, ano em que eu ministrei vários cursos pelo Zoom sobre Dostoiévski, comemorando o bicentenário de nascimento do autor, que se deu no dia 11 de novembro de 2021, aliás, dia do meu 40º aniversário. Dostoiévski e eu fazemos aniversário no mesmo dia. Ô, Vassoler, mas eu vi lá no calendário russo que o Dostoiévski faz aniversário em outubro. Se for o calendário pré-revolucionário, mas pelo calendário ocidental, que o Lenin adotou após a vitória da Revolução Russa, aí é no dia 11 de novembro, só para explicar para vocês, tá bom? Por isso que a Revolução Russa caiu no dia 7 de novembro de 17, não em outubro, como geralmente se fala, por essa clivagem de dias entre o calendário russo da época e o calendário ocidental, tá bom? Isso colocado, o mal-estar como civilização, em Dostoiévski nós temos as personagens que, sôfregas, ardorosas por liberdade, por amor, por emancipação, por comunhão, por amizade, chafurdam no lodo da solidão, da perfídia, da mentira, da autoflagelação. Em Freud, existe um ensaio formidável chamado A Dissecção da Personalidade Psíquica. E é um ensaio que eu li, vou falar para vocês até quando. No dia 17 de agosto de 2007, num Franz Café que ficava na esquina da Avenida Heitor Penteado com... Ai, meu Deus, como é que era aquela avenida perto do metrô Vila Madalena? Quem souber for de São Paulo, me fala aí. É a... Oh, meu Deus, que vai dar ali embaixo. Como é que é o nome? Heitor... Bom, tinha um Franz Café lá pertinho do metrô Vila Madalena. Eu estava naquele Franz Café. Aí tinha um ensaio interessante do Vladimir Safatli falando, professor de filosofia da USP, na revista Cult, falando sobre o Freud, e depois eu fui até, por causa desse ensaio, eu fui ler a dissecção da personalidade psíquica, em que o Freud usa uma metáfora que depois eu viria a utilizar no prefácio do meu livro, O Evangelho segundo Talião. Primeiro livro que eu publiquei, o romance, em 2013 pela editora Universo. Olha, já se vão quase 10 anos, hein, gente? Que o pequenito Vassoler publicou o seu primeiro romance. O Freud fala que existe uma relação, ele usa uma metáfora. Freud é um grande escritor, né? Como Dostoiévski. E ele usa uma metáfora importante para nós compreendermos a relação entre patologia e normalidade, entre neurose e, digamos, condição normal nas pessoas. Ele pensa num cristal inteiriço, que seria a conformação psíquica como tipo ideal, digamos assim. E ele pensa que, quando um cristal bate no chão, quando o cristal se parte, os estilhaços que são derivados desse cristal inteiriço não são derivados de maneira aleatória. Quem gosta de física sabe que, dependendo da angulação de queda do cristal, dependendo da velocidade de queda do cristal, os fragmentos se espalham mais ou menos para esta ou aquela direção. Então, Freud vai dizer que olhar para a fratura do cristal, para suas fissuras, suas ranhuras, para a distância que os estilhaços guardam entre si, para suas bordas, olhar para a doença, para a quebra, para a fratura, para a ruptura, é derivar também uma imagem da normalidade, na sua distância. Não é dizer que normalidade e patologia se equivalem. Apesar de que a nossa época, que eu chamaria não de psicopatologia da vida cotidiana, como disse Sigmund Freud, mas, segundo Dostoiévski, sociopatologia da vida cotidiana. Apesar de que
Cada vez mais a patologia e a normalidade se confundem nessa sociedade de falta de vínculos, de falta de direitos sociais, de falta de tudo praticamente. Né? Com tantas e tantas pessoas sem habitação, sem moradia, com medo do dia de amanhã, perdendo direitos de trabalho, uma tragédia. Mas esse ponto é importante. Se nós podemos analisar o cristal inteiriço, pensar num tipo ideal de cristal inteiriço, num tipo de vida, de pulsão de vida, a partir do fragmento, é porque morte e vida se irmanam na pulsão de prazer, na construção que pode implicar destruição. Quantas grandes pontes, a muralha da China, um dos monumentos mais grandiloquentes da história humana. Estive na muralha da China em agosto de 2017, nas imediações de Beijing, capital da China, e voltarei com as viagens de Vassoler, a formidável República Popular da China. Né? Estive lá. Quantas pessoas estão enterradas no útero das muralhas da China? Quantas pessoas, ao construírem esse monumento que pode ser visto de fora da Terra, dormiram eternamente nesse monumento? A Ponte Rio-Niterói, a construção de São Petersburgo, que fez soterrar vários seres humanos no coração do pântano do Nievá que havia por lá para levantar a cidade. Morte e vida, construção e destruição. É nesse sentido que Dostoiévski e Freud corroborariam uma máxima romana. Sábios romanos, belicosos romanos e também construtores da paz. Porque quando lá eu fiz pouco menos de um ano de direito, nós tínhamos direito romano. Entendíamos como, de alguma maneira, o direito romano influenciava, né, o direito moderno. Si vis pacem, para bellum. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Não é a síntese da aula de hoje? Se queres paz, Dostoiévski. Prepara-te para a guerra, Freud. Se queres paz, Freud. Prepara-te para a guerra, Dostoiévski. Vocês percebem, gente? Então nós temos aí um movimento encarniçado, um movimento conjuminado. E não é difícil quando nós vemos apologia à morte por parte de governantes. Quando nós vemos essas manifestações recentes com os caixões, quando nós vemos uma retórica crescentemente belicista aqui no leste europeu, na Ucrânia, num conflito encarniçado, sobre o qual eu falei, tenho até que dar outra aula sobre esse conflito, Nova Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, China, para falar desse conflito. Mas essa é a dimensão de pulsão de morte, pulsão de vida para Dostoiévski e Freud. Se vocês quiserem, quem quiser ter acesso ao curso que eu ministrei ano passado sobre Dostoiévski e Freud, deixa uma mensagem para mim aqui embaixo desse vídeo, no direct do Instagram, no Facebook, que eu passo aí a forma para vocês se inscreverem. Mas é importante que vocês saibam, então, que, diferentemente do que projetavam os russonianos, ou seja, a antropologia russoniana, o ser humano é bom, a sociedade o corrompe, né? Essa dimensão de reconstrução, de fazer tábula rasa da opressão histórica, da hierarquia. Freud e Dostoiévski achavam que essa concepção era idílica, estava no jardim da infância da compreensão do humano. E viam que forças construtivas e destrutivas viviam no seio da humanidade. Quantas vezes vocês fizeram? Espero que algumas vezes, ou que não muitas, mas essencialmente. Quantas vezes vocês disseram para uma pessoa, eu te amo para sempre? Quantas vezes? Espero que já tenham dito. As gerações, não sei se vão dizer isso hoje, gente. É triste, né? É triste, gente, é triste. Mas quantas vezes? Talvez algumas. Talvez essencialmente uma, duas vezes. E realmente significavam isso, sentiam isso. Pois bem, pode ter acontecido para vocês, para nós, que aquela pessoa a quem amávamos eternamente, ou dizíamos que íamos amá-la, essa pessoa eternamente, essa pessoa passa a ser uma pessoa não grata, que a gente não quer ver, com quem não queremos conversar, de quem queremos distanciamento. E aí não conseguimos entender que a pessoa que antes já estava se tornando parte de nós, a pessoa
que nós queríamos ao lado para conseguirmos dormir, seja uma pessoa aí de quem a gente quer a distância máxima, como se quiséssemos habitar em outro planeta para não encontrarmos mais essa pessoa. Isso não parece a repulsa entre vida e morte? Que estão conjuminadas. Então essas dimensões são tão fortes. Essas dimensões, por exemplo, as pessoas vão a estádios de futebol para verem as partidas, para verem os gols. Eu estive no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o corintiano Pacaembu. Eu não sei o que está acontecendo com o Pacaembu, porque eu não estou no Brasil agora, mas eu vi notícias. É a mesma coisa dar um tiro no meu coração, saber que o Pacaembu pode não estar bem cuidado. Isso é uma tragédia para mim. Depois vocês me falem o que está acontecendo com o nosso querido Paulo Machado de Carvalho, a casa do Corinthians, casa histórica do Corinthians, onde eu vi Corinthians 1, vou fazer igual o saudoso Roberto Avalone. Corinthians 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Santos 1, o eterno 7-1, com vários gols de Carlitos Tevez no Campeonato Brasileiro 2005. Esse é o ápice da vida para os corintianos e para as corintianas. Mas não nos esqueçamos que no Anfiteatro Flávio, eu não tenho culpa que o Coliseu Romano tem o nome do imperador Flávio lá, né? Eu sou Flávio da Paz, tinha lá o imperador Flávio, o Anfiteatro Flávio, o Colosseu, no coração de Roma, e que seres humanos eram jogados para os leões, diante das mesmas massas que vibram com os gols de hoje. Não é isso? Então, é para a gente entender essa conjuminação. Uma vez, um famoso piloto de Fórmula 1 brasileiro, não vou citar o nome, deu uma entrevista para um também famoso programa de entrevistas do Brasil. Vocês podem pensar de que programa se trata. Programa antiquíssimo, muito respeitável. E esse piloto disse o seguinte: você quer saber do seguinte? Ninguém quer ver, porque hoje em dia ninguém mais assiste, ou pouca gente assiste as corridas de Fórmula 1, mas a minha geração. Tan, 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 tan. Gente, a hora que fosse, a rapaziada acordava para ver Ayrton Senna do Brasil, corintiano, para ver o Senna ganhar. Inclusive, quem não chorou naquela vitória do Ayrton Senna em Interlagos, não tem coração, não é possível. Ganhou dramaticamente, parece que só tinha segunda marcha na McLaren, né, do Senna. Épica aquela corrida, simplesmente épica. Muito bem. Chega lá um piloto, não foi o Ayrton Senna que falou isso, tá, gente? Chega lá um piloto e fala assim: seguinte, a rapaziada não fica vendo a corrida, a rapaziada só espera o fim da corrida, mas o pessoal quer ver o começo da corrida. Sabe por quê? Que o pessoal quer ver o começo da corrida porque o bicho pega, porque os carros batem, porque pode ter acidente. E quando tem acidente, o pessoal que não está vendo a corrida vai voando para a TV. E o pessoal, quando tem acidente, vocês podem ver, quem já não aconteceu, já não passou por isso, tem acidente na pista, tem lá um acidente na Via Anchieta, perto da qual? Da rodovia Anchieta, em São Bernardo da Borda do Campo, a cidade eterna do Vassoler. Tinha lá acidente na Anchieta, a rapaziada parava até o jogo lá na rua, jogando bola na rua, para lá ver. Então que história é essa, gente? Vê o quê? Vê morte? Mas você não tá vivo? Você não tá feliz pela vida? Que curiosidade mórbida é essa? Isso rachou o movimento psicanalítico. Porque postular o princípio do prazer de perpetuação no século de Charles Darwin, no século da evolução das espécies, da luta pela sobrevivência, é uma coisa. Postular que poderia haver uma afinidade da matéria com a antimatéria, com a negação de si, com a supressão da energia vital, era algo que muitos não quiseram corroborar dentro da psicanálise. E houve rachas no movimento. Quando Freud escreveu Para Além do Princípio do Prazer. Mas Freud, com a sua honestidade intelectual, não podia virar as costas para a Primeira Guerra Mundial. Ele não podia virar as costas para a iminência da Segunda Guerra Mundial, não podia virar as costas para a morbidez do nazifascismo. Então, são aspectos fundamentais sobre os quais, nessa aula de hoje, eu falei para vocês. Para Dostoiévski e Freud, o que são as pulsões de vida e de morte.
Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando aqui ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixa aqui embaixo do vídeo, ou no chat do vídeo, você está assistindo a essa aula de forma gravada? Deixa um comentário teu aqui embaixo. Se está aqui no chat, coloca aqui, gente, a mensagem no Instagram, no Facebook, coloquem a mensagem, gente. Vamos lá, gente, coloque a mensagem, gente, vamos começar. Podem fazer as perguntas de vocês, por favor, em caixa alta, se possível, para eu poder saber que vocês estão falando comigo. Eu vou começar. Agora vamos colocando a cidade de onde vocês vêm, gente. Coloquem a cidade, eu gosto das cidades. Eu sou de São Bernardo da Borda do Campo, nascido em Ribeirão Pires, nas imediações do Grande ABC. Morei em São Paulo, morei em Moscou, morei em Chicago, estou morando agora em Braga, ao norte de Portugal. Olha, Ana Brarão, valeu, Vassoler. Olha, Ana Tereza Couto, estou adorando essa aula. Olha ali o Gabriel Toshio, adorei a aula. Obrigado, Gabriel. Gabriel do Tocantins, de Palmas, capital do formidável estado do Tocantins. Olha lá, gente. Vamos ver isso aí, gente. O que vocês têm aqui para falar? Agora eu vou procurar as perguntas de vocês. Olha lá, a Maria Eunice está dizendo que o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o formidável, o corintiano Pacaembu, vai ser privatizado. É, gente, uma tristeza muito grande saber disso, porque o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista jogou muitas vezes no Pacaembu. Aqui, ó, a camisa aqui, gente. A camisa do Coringão, o manto sagrado aqui do Esporte Clube. Vamos lá, mandando as perguntas de vocês. Olha lá, a nossa querida Deise Ribeiro está mandando um superchat. Obrigado, a minha querida Deise, um grande abraço. Tenho interesse em participar das aulas do curso para aprofundamento das TFs. Deise, minha querida, então para você é o seguinte, para você e para todas as pessoas que estão aqui, que querem assistir aos cursos que eu já ministrei sobre Dostoiévski, querida, manda para mim, por favor. Vou colocar aqui, ó, vou colocar para facilitar aqui para o pessoal, ó, e-mail do Vassoler. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, e-mail do Vassoler. Aí já fica aqui na tela, já fica aqui na tela, e vocês vão poder mandar aqui. Só um minutinho, gente. Tá aí, gente. E-mail do Vassoler. Tá aí, Deise, querida. Within, endevir, yahoo.com.br. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Tá certo, bonitinho. Então tá aí, gente. Esse é meu e-mail. Deise, querida, manda por favor. Tá aqui, ó, tá na tela. Você pode dar se tiver no celular, você dá um print aí. Se tiver no computador, você pega um caderninho, anota. Ou pega o celular. A minha irmã dá risada, né? Fala que eu sou um Neandertal, que eu sou um ser paleolítico, que eu gosto de papel e caneta. Eu gosto mesmo de papel e caneta, gente. Mas aí o pessoal pode anotar o meu e-mail, manda aquele e-mail para o Vassoler falando assim: Vassoler, quero me inscrever nos seus cursos sobre Dostoiévski pelo Zoom. Aí eu vou passar, minha querida Deise, todas as informações para você e para as pessoas que quiserem se inscrever para poderem assistir a esses cursos. Está aqui, ó. Olha lá, Cauã Doca, da cidade de São Paulo, que deveria se chamar Corinthians. A nossa querida Ana Abraão, de Três Rios, no Rio de Janeiro, de São Sebastião, do Rio de Janeiro. A Alessandra Sanches, olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Alessandra Sanches manda um super sticker, apoie este canal. Alessandra Sanches, que é torcedora do Galo Mineiro, Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador. Clube Atlético Mineiro é o time da predileção da minha querida Alessandra Santos, que está numa foto aí muito cativante com seu girassol Van Goghiano, Dostoiévskiano, né? Bonito girassol. Obrigado à nossa querida Alessandra e quero dizer a vocês o seguinte, que no fim do ano de 1999, Vassoler foi ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, também conhecido como Morumbi, o estádio do São Paulo Futebol Clube. Vassoler esteve lá e viu, quero dizer a vocês, que Vassoler viu Corinthians 0,
Atlético Mineiro 0, o terceiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 99. O Coringão já tinha ganhado do Cruzeiro em 98 e ganhou do Atlético Mineiro em 99. Sempre preservando, né? Eu nunca falo da minha vida privada, mas vou contar aqui por alto. Eu estava namorando à época. A minha namorada à época era São Paulina, né? Um grande abraço a ela, onde ela estiver. Uma pessoa muito querida. Ela era São Paulina. E o Corinthians ganhou do São Paulo na semifinal daquele Campeonato Brasileiro. E foi aquele jogo formidável em que o Dida, o grande Dida, segundo maior goleiro da história do Corinthians, só perdendo para Ronaldo Soares Giovanelli, ídolo máximo do Corinthians, né? Ronaldo Soares Giovanelli, o Dida pegou 2 pênaltis, ninguém mais, ninguém menos que o Raí. Quem é corintiano, quem gosta de futebol daquela época vai se lembrar. E aí o Coringão passou da semifinal, passou do São Paulo, foi pegar o Atlético Mineiro na final e ganhou do Atlético Mineiro da nossa querida Alessandra Sanches. Muito obrigado. Vamos lá, a Maria Eunice está perguntando assim, ó. A Maria Eunice, você acha que Freud leu Dostoiévski? Maria Eunice, com toda certeza. Freud era um leitor contumaz de Dostoiévski e publicou um ensaio chamado Dostoiévski e o Parricídio, tá bom? Ele publicou um ensaio e falou que os irmãos Karamazov, que o romance Os Irmãos Karamazov, o maior romance da história da humanidade, segundo Freud, tá bom? O que mais? Eu achei que leu quando li Memória Subsolo, e leu mesmo, e quero mais uma vez mandar um grande abraço para a Alessandra, obrigado pelo apoio, muito obrigado, Alessandra, que torce para o nosso querido Clube Atlético Mineiro. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que vocês têm aqui. Olha lá, a Maria de Lourdes Barbosa Lima, de Belo Horizonte, a cidade do Galo Mineiro e da Raposa, do Cruzeiro, né? É o Galo Mineiro e o Cruzeiro. Acompanho com atenção e encantamento suas aulas. Grandes descobertas, jovem conhecedor. Não mais tão jovem que já despontam, inclusive, alguns fios aqui brancos na minha barba, no queixo, 40 anos chegando, tira o chapéu. Obrigado, minha querida Maria de Lourdes, muito obrigado mesmo, viu? Gente, perguntas de vocês, vou procurando aqui, podem mandar, se vocês tiverem perguntas, podem mandar as perguntas de vocês aí, vamos ver as perguntas que vocês têm, eu estou rodando aqui a aula, vamos ver o que vocês estão dizendo aqui na nossa aula. Olha lá, conhecendo, vamos ver aqui, ó, conhecendo e aprendendo. Me chamo Flávio, aí, ó, o rapaz é meu xará, aqui de Pernambuco, região de Garanhuns, terra onde nasceu Luiz Inácio Lula da Silva. Estou lendo o romance O Idiota Dostoiévski. Maravilha, obra-prima, hein? Obra da qual faz parte a personagem de Dostoiévski que eu mais admiro, o grande príncipe Moiskin, fusão dostoiévskiana de Dom Quixote e Jesus Cristo. Vamos lá. O Augusto está perguntando assim: você acha que essa destruição e construção são necessárias para o desenvolvimento humano? Augusto, é assim, ó. Na aula de hoje, eu diria mais. Freud e Dostoiévski, eles não estão dizendo que construção e destruição são necessárias. É algo diferente, não é o dever ser, não é, digamos, um juízo. Claro que nós, vendo a destruição, vendo que muito da pandemia poderia ter sido contida pelo mundo, claro que nós odiamos a destruição. Mas a questão é, eu trouxe exemplos macrohistóricos e microhistóricos para a gente perceber como construção e destruição estão imbricadas, são forças imbricadas em nossas vidas. Não é isso? Não é isso? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem aqui. A nossa querida Daisy, olha lá, olha lá, olha lá. A Daisy está perguntando: Dostoiévski é a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo, que é um livro. Eu conheço o autor desse livro, gente. O autor desse livro, eu conheço o autor desse livro há 40 anos. Sei que o autor desse livro é corintiano. Sei que esse livro é a tese de doutorado do autor desse livro. E sei que o autor desse livro está morando em Portugal. Sou eu. Pode falar um pouco dessa obra? Posso, querida. Posso dizer o seguinte: esse livro Dostoiévski, a Dialética, é a minha tese de doutorado, minha querida Deise. Muito obrigado pelo apoio, que eu defendi junto ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, da nossa querida Universidade de São Paulo, da USP.
o Brasil já pensou grande, né, gente? Os fundadores da Universidade de São Paulo, em meados da década de 30, pensaram um Brasil grande. E a Universidade de São Paulo é uma das maiores universidades do mundo e a maior universidade da América Latina. E eu espero que o próximo governo seja de reconstrução nacional e valorize, incentive as suas instituições públicas, sobretudo as grandes universidades. Aliás, as universidades pelo Brasil, onde se produz ciência e tecnologia para municiar as empresas, para municiar o país, para que o Brasil seja competitivo e possa gerar empregos para essa população, para dar dignidade à vida das pessoas. E eu defendia o meu livro, a minha tese, Dostoiévski, a Dialética, ela foi publicada pela editora Edra em 2018. Basicamente, esse livro, Daisy, tem duas partes, tá? Na primeira parte do meu livro, eu coloco Dostoiévski em diálogo com Mikhail Bakhtin, um grande crítico literário que escreveu Problemas da Poética de Dostoiévski, um livro inescapável para as pessoas que estudamos Dostoiévski. Eu coloco o Dostoiévski também em diálogo com Bakhtin, com o Theodor Adorno, na sua teoria estética, o autor da Escola de Frankfurt, e com Karl Marx, ali no seu livro O Capital. Essa é a primeira parte do livro. Estou dando aqui um grande panorama, é claro. Na segunda parte do livro, eu faço Dostoiévski dialogar com o filósofo alemão Georg Hegel e com o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. O livro tem, eu diria, dois posicionamentos heréticos, dissonantes, em meio à fortuna crítica de Dostoiévski. Uma tentativa de dar respostas para os problemas da polifonia apontados por Mikhail Bakhtin, e uma tentativa de mostrar que Dostoiévski pensava espiritualmente, tinha uma espiritualidade para além do cristianismo ortodoxo, dialogando com o espiritismo e com a filosofia da história hegeliana, né? Eu fiz, Daisy, uma resenha de Vassoler sobre esse meu livro em novembro do ano passado. Você pode ir até a playlist Resenhas de Livros com Vassoler e pode assistir a essa resenha. Tá bom, querida? Muito obrigado. O pessoal aqui falando, ó, que a Beatriz é da cidade de Mococa, em São Paulo. Parabéns, obrigado. E a Maria de Lourdes está perguntando se o Galo ganhou. Não sei se ganhou hoje, querido. Não sei se o nosso querido Clube Atlético Mineiro ganhou. Em 99 perdeu para o Coringão o Campeonato Brasileiro. E eu estava lá, né? Vamos ver. A nossa querida Ângela Gabeto, que está fazendo o curso que eu estou ministrando neste momento sobre o romance O Estrangeiro, L'Étranger, do grande Albert Camus. Mas, Soler, lendo Dostoiévski, vi muitas vezes nas personagens as pulsões de vida e morte, assim como os conflitos de luz e sombra do ser humano. Fico encantada com Dostoiévski e sua visão tão rica da alma humana, antes de Freud escrever, e Jung falar sobre isso também. Exatamente. E, Ângela, é isso, né? Esses grandes autores da psicanálise, da psicologia, o Jung, o Freud, eles eram contumazes leitores da grande literatura. Então, quem lê Édipo Rei, quem lê Hamlet, quem lê Dostoiévski, quem lê Tolstói, quem lê Thomas Mann, aprende muito sobre a condição humana, sobre essa mescla encarniçada. Olha lá, o Wallison Gucci, vamos lá, de Janaúba, nas Minas Gerais. Valeu, Wallison. Pessoal, vamos aqui nos despedindo. Eu vou pedir para vocês aqui no Instagram, no Facebook e aqui no chat falarem o nome da cidade de vocês para eu dar um tchau para vocês. A partir de agora vai ser assim, eu quero dizer as cidades para que vocês mostrem para o pessoal que nós estamos em todo o Brasil, fora do Brasil, que as pessoas vão chegando a essa comunidade. Olha lá, o Olisson tá em Janaúba, o Cauã está perguntando se eu vou dar algum curso sobre Jung. Cauã, um querido amigo meu, Fernandão, do curso de Ciências Sociais, inclusive, está louco para que eu ministre um curso sobre Dostoiévski e Jung. Podem esperar que eu vou pensar nisso, tá bom? Olha lá, a Maria Lúcia Leite, querida amiga que eu encontrei ontem, que mora no Conselho de Santa Maria da Feira, aqui em Portugal, na aldeia de Fornos. Um grande abraço a Maria Lúcia. Olha lá o Henrique de Mariana, nas Minas Gerais, a Ângela do Distrito Federal em São Paulo, a Maria Eunice de São Paulo, a cidade que deveria se chamar Corinthians, a Deise de Belém do Pará, a Cláudia que está falando de Curitiba, olha lá, vamos, o pessoal, gente, olha aqui, ó. Peraí, gente, olha aqui o Filosofia na Moda, fazer um curitibano anti-Moro, olha lá, gente, vamos lá.
Olha aí, a Maria Lúcia, olha que tá falando a Maria Lúcia do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos colocando aí, ó. A Maria Lúcia Leite, que eu falei, é de Santa Maria da Feira, em Portugal. Olha lá, o Michel é que é de Campinas. A Michele a Michele de Hamamatsu, no Japão. A Michele aqui no Instagram falando de Hamamatsu. Guapimirim, do Rio de Janeiro, nosso querido Almir. Vamos lá, gente. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de todas e todos vocês em mais essa aula. Neste sábado, nós teremos a resenha de filme. No domingo, iremos com as viagens de Vassolera, Lisboa, recente viagem que eu fiz a Lisboa. E a gente continua a nossa jornada pelo canal. Muito obrigado. Rumo às 27 mil pessoas aqui no canal. Formaremos cada vez maior uma comunidade de pessoas interessadas em literatura, cinema, filosofia, viagens, psicologia, história, política e sociedade. Olha a Marlene também de Floripa, Florianópolis, vamos lá. E como é que é? A Cláudia falando que também é anti-Moro, hein, gente? Ó, não é o professor Vassolé que está falando, é a rapaziada aqui, hein? Olha aqui, tem também a Juranice, está falando que gosta muito das viagens de Vassolé. Muito obrigado, Juranice. Aqui, deixa eu ver, o Rodrigo está em Itambacuri, nas Minas Gerais. Valeu, vamos lá, gente. Maravilha. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço. Saudações dostoiévskianas, saudações freudianas. Forte abraço a vocês, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Valeu, valeu, valeu.